Nunca imaginei que aos 72 anos eu descobriria uma verdade tão simples, mas que mudou completamente minha vida. Meu nome é José, e há 2 anos, quando acordei com aquela dor terrível no joelho, pensei que minha vida ativa tinha chegado ao fim. O médico disse que era artrose, e confesso que fiquei assustado. Naquele momento, lembrei dos meus pais, que acabaram ficando muito dependentes dos outros por terem se entregado à idade. Na sala de espera do consultório, conheci Dona Marina, uma senhora de 85 anos que parecia ter metade da idade. Enquanto esperávamos, ela me contou que também teve artrose, mas que encontrou no movimento diário sua salvação. Movimento é vida, seu José, ela me disse com aquele sorriso sereno. Foi ali que comecei minha jornada. No começo foi difícil. Cada passo doía e eu queria desistir. Comecei devagar, caminhando apenas até a padaria da esquina. Eram uns 200 metros, mas parecia uma maratona. Minha filha Ana sempre dizia: "Pai, vai devagar, mas vai todo dia." E assim eu fiz. Todo santo dia, religiosamente, eu ia até a padaria, mesmo quando não precisava comprar nada. Depois de 1 mês, percebi que podia ir um pouco mais longe. Comecei a dar a volta no quarteirão. Um quarteirão virou 2, depois 3. O mais interessante é que conheci outros atletas da terceira idade no caminho. Logo formamos um grupinho que se encontrava às 7 da manhã para caminhar juntos. O seu Francisco, que tem 78 anos, sempre traz música no radinho de pilha, e a dona Cecília, de 70, conhece todas as histórias do bairro. Mas não foi só a caminhada que entrou na minha rotina. Descobri que posso me movimentar de várias formas durante o dia. Quando assisto televisão, faço exercícios simples com as pernas. Aprendi com a fisioterapeuta a fazer movimentos que fortalecem os joelhos. Na hora de lavar a louça, faço uma pequena dança, balançando o corpo de um lado para o outro. Meus netos acham a maior graça. Uma das maiores mudanças foi decidir usar menos o elevador. Moro no 3º andar e comecei subindo um lance de escadas por dia. Hoje subo os 3 lances sem parar. Claro, tem dias que o joelho reclama um pouco, e nesses momentos eu respeito meu corpo e uso o elevador. Aprendi que não é questão de ser herói, mas de ser persistente e consciente. O que mais me impressiona é como essas pequenas mudanças afetaram outras áreas da minha vida. Durmo melhor, tenho mais disposição para brincar com meus netos, e até meu humor melhorou. Ana diz que estou mais alegre, mais comunicativo, e ela tem razão. Quando encontro outros idosos que estão desanimados, sempre compartilho minha experiência. Outro dia, estava no supermercado e encontrei um antigo colega de trabalho, o Roberto. Ele mal podia acreditar quando me viu carregando as próprias compras. "José, você está diferente", ele disse surpreso. Contei para ele sobre minha rotina de movimentos e como comecei devagar, respeitando meus limites. Roberto ficou tão animado que agora é mais um integrante do nosso grupo de caminhada. O segredo, descobri, não está em fazer exercícios intensos ou querer competir com os jovens. Está em manter o corpo em movimento constante, nem que seja de forma leve. Como diz o ditado, água parada cria lodo. Nosso corpo é igual, precisa se movimentar para funcionar bem. Hoje, aos 74 anos, posso dizer que me sinto mais disposto do que quando tinha 70. A artrose ainda está aqui, mas já não me impede de viver. Aprendi que cada pequeno movimento conta. Levantar da cadeira sem apoio, fazer alongamentos simples pela manhã, dançar um pouquinho enquanto ouço o rádio. Tudo isso é movimento. Tudo isso é vida. Depois que minha esposa Amélia faleceu há 3 anos, a cozinha se tornou um lugar estranho para mim. Durante 45 anos de casamento, ela sempre foi a responsável por nossas refeições. Eu mal sabia fritar um ovo. No começo, minha filha Ana trazia marmitas e eu comia muita comida congelada. Mas junto com minha nova disposição para me movimentar, veio também a vontade de me cuidar melhor. Foi durante uma das nossas caminhadas matinais que a dona Cecília me deu uma bronca carinhosa. "Seu José, não pode ficar vivendo de comida congelada. O senhor precisa aprender a cozinhar." Ela tinha razão. Estava me sentindo pesado, sem energia, e os exames de sangue não estavam nada bons. Comecei da forma mais simples possível.
Ana me presenteou com um caderno de receitas básicas, daqueles bem detalhados. Minha primeira tentativa foi um arroz. Parece simples, mas queimei 2 panelas até acertar o ponto. Aos poucos fui ganhando confiança. Descobri que cozinhar é como uma dança. Precisa de ritmo, paciência e prática. Uma das maiores alegrias foi quando consegui recriar a sopa de legumes que a Amélia fazia. Claro, não ficou igual a dela. Nada ficaria. Mas descobri que podia fazer algo saboroso com minhas próprias mãos. O cheiro dos temperos na cozinha começou a trazer de volta memórias felizes, em vez de tristeza. Meu neto Pedro, de 12 anos, começou a aparecer mais vezes para almoçar comigo nos fins de semana. No início, acho que era mais por pena do vovô sozinho, mas depois ele realmente começou a gostar da minha comida. Ele até me ensinou a usar o celular para procurar receitas na internet. Agora tenho um caderno cheio de receitas impressas, com minhas próprias anotações nas margens. Uma das maiores mudanças foi na feira. Antes, eu mal sabia escolher uma fruta. Agora, todo sábado de manhã é sagrado. Acordo cedo, vou com minha cestinha de rodas, presente da Ana, e faço minha feira semanal. Aprendi com seu Francisco a escolher tomates maduros, com Dona Cecília a identificar as melhores folhas para a salada, e até me tornei amigo do Zé da banca de legumes, que sempre separa os melhores produtos para mim. A cozinha, que antes parecia um lugar solitário, virou meu cantinho de experimentos. Descobri que adoro fazer sopas. É relaxante ficar cortando os legumes, sentindo os aromas. Cada ingrediente tem sua história. O alho que ajuda na circulação, a cenoura que é boa para a vista, o feijão que dá força. Fui aprendendo sobre alimentação saudável quase sem perceber. O mais interessante é como cozinhar mudou minha relação com a comida. Antes, comia sem pensar, muitas vezes na frente da TV. Agora, cada refeição é um momento especial. Aprendi a importância de mastigar bem, de apreciar os sabores. Até comprei um jogo de pratos bonitos só para mim. Afinal, comer também é um ato de amor próprio. Minha filha notou a diferença nos meus exames. O colesterol baixou, a glicose normalizou. E até perdi alguns quilos sem fazer esforço. O médico ficou impressionado e me pediu para compartilhar minha experiência com outros pacientes. Seu José, o senhor é exemplo de que nunca é tarde para aprender, ele disse. Hoje, aos 74 anos, tenho orgulho de dizer que faço minhas próprias refeições. Não são pratos sofisticados, mas são saudáveis e feitos com carinho. Todo domingo, reúno a família para um almoço especial. Ver meus filhos e netos elogiando minha comida é uma das maiores alegrias que tenho. Às vezes, quando estou cozinhando, sinto que Amélia estaria orgulhosa de mim. Não por ter me tornado um grande cozinheiro, mas por ter encontrado uma nova forma de me cuidar e de mostrar amor, por mim mesmo e pela família. Como diz Dona Cecília, cozinhar é um ato de carinho, e o primeiro a receber esse carinho deve ser você mesmo. Uma das coisas que mais me preocupava ao envelhecer era perder a memória. Via isso acontecer com alguns amigos e me assustava. Foi numa consulta de rotina que meu geriatra me deu um conselho valioso. Seu José, a memória é como uma plantinha. Precisa ser regada todo dia para se manter forte. Comecei prestando mais atenção aos pequenos esquecimentos do dia a dia. Onde coloquei os óculos? Que dia é hoje? O que vim comprar no mercado? Percebi que muitas vezes o problema não era a memória em si, mas a falta de atenção. Estava fazendo tudo no automático, sem realmente prestar atenção. Minha primeira estratégia foi criar um ritual matinal. Todo dia, ao acordar, olho o calendário e falo em voz alta a data, o dia da semana e meus compromissos do dia. No começo, meu neto Pedro riu quando me pegou falando sozinho na cozinha. Vô, hoje é segunda-feira, 15 de março, tenho que ir à farmácia e depois encontrar o grupo de caminhada. Mas logo ele entendeu a importância desse exercício. Outro hábito que desenvolvi foi fazer palavras cruzadas. Hannah me trouxe uma revistinha e logo me vi viciado. Comecei com as mais fáceis, mas hoje já resolvo as difíceis. É impressionante como isso ajuda não só a memória, mas também o vocabulário. Quando encontro uma palavra nova, anoto num caderninho especial. Já tenho 3 cadernos cheios de palavras interessantes.
Uma descoberta interessante foi o poder da música. Comecei a ouvir as músicas antigas que dançava com Amélia e percebi que lembrava todas as letras. Seu Francisco, do grupo de caminhada, me contou que música é um excelente exercício para o cérebro. Agora, todo fim de tarde, coloco meus discos antigos para tocar e canto junto. Minha neta Maria, de 15 anos, até gravou um vídeo meu cantando Carinhoso e disse que fiquei famoso no face sei lá o que dela. Mas nem tudo foram flores no começo. Tinha dias que a frustração batia forte. Uma vez, esqueci o aniversário da Ana. Fiquei arrasado. Foi aí que comecei a usar um truque que aprendi com Dona Cecília: associação. Por exemplo, o aniversário da Ana é no Dia das Crianças, 12 de outubro. Nunca mais esqueci. Para lembrar de tomar os remédios, associei cada um a uma refeição. O da pressão com o café da manhã, o do colesterol com o almoço. Outra técnica que desenvolvi foi criar histórias para lembrar das coisas. Quando vou ao mercado, em vez de fazer uma lista comum, crio uma pequena história com os itens que preciso comprar. O leite encontrou o pão na padaria. Eles foram comprar tomates para fazer uma salada com alface. Pode parecer bobagem, mas funciona. E ainda me divirto criando essas histórias malucas. O celular também virou um aliado importante. Pedro me ensinou a usar o calendário do telefone para marcar compromissos. Mas faço questão de anotar tudo também num caderninho. O ato de escrever ajuda a fixar na memória. E tem mais. Descobri que fazer contas de cabeça, em vez de usar a calculadora, é um excelente exercício mental. Uma das atividades que mais me ajudou foi começar a contar histórias para meus netos. Toda sexta-feira à noite, eles vêm para uma sessão Vovô Conta Tudo. Conto sobre minha infância, sobre como conheci a avó deles, sobre as aventuras da minha juventude. Para preparar essas histórias, preciso exercitar a memória, organizar os acontecimentos em ordem cronológica. Os pequenos adoram, principalmente quando mostro fotos antigas e objetos guardados. Também comecei a fazer pequenos desafios diários. Por exemplo, decorar o número do telefone de algum familiar, lembrar o nome de todas as flores do meu pequeno jardim, memorizar uma receita nova. São exercícios simples, mas que mantêm a mente ativa e alerta. Uma das maiores alegrias foi quando consegui ajudar seu Francisco a lembrar onde tinha guardado uns documentos importantes. Usei com ele as mesmas técnicas de associação que aprendi. Lembra o que estava fazendo quando guardou os papéis? Que programa estava passando na TV? Aos poucos ele foi recordando e encontrou tudo. Foi quando percebi que não estava apenas cuidando da minha memória, mas também podendo ajudar outros. Hoje entendo que manter a memória ativa é um trabalho diário, como regar uma planta, como disse meu médico. Não é porque envelhecemos que precisamos aceitar o esquecimento como algo natural. Claro, alguns lapsos acontecem. Acontecem com gente de qualquer idade. Mas com dedicação e os exercícios certos, podemos manter nossa mente afiada e ativa por muito mais tempo. Como diz minha neta Maria: "Vô, o senhor tem mais memória que muito jovem por aí." E ela tem razão. Aos 74 anos, sinto que minha memória está até melhor do que há alguns anos. Porque agora sei que, assim como o corpo, a mente também precisa de exercício, carinho e atenção diária. Foi numa manhã de sábado que aprendi uma das lições mais importantes da minha jornada. Empolgado com todos os progressos que tinha feito, as caminhadas, a alimentação saudável, os exercícios para a memória, decidi que estava na hora de aumentar o ritmo. Afinal, estava me sentindo um garoto de novo. Naquele dia, em vez da nossa caminhada habitual de 40 minutos, resolvi que iria caminhar por 2 horas seguidas. Quando Dona Cecília me alertou: "Seu José, vai com calma", respondi com aquela empáfia de quem acha que sabe tudo: "Que nada, estou ótimo." Seu Francisco balançou a cabeça, conhecendo bem aquele meu jeito teimoso. No começo, estava me sentindo invencível. Passei do nosso percurso habitual, explorei ruas novas do bairro. Até me aventurei a subir uma ladeira que sempre evitávamos. Foi quando senti aquela fisgada no joelho, a mesma que tinha sentido 2 anos atrás, quando tudo começou. Mas dessa vez, em vez de parar e ouvir meu corpo, decidi continuar. Resultado,
Passei uma semana inteira mal conseguindo andar. Ana teve que me levar ao médico, que me deu aquele olhar de "eu já vi essa história antes". Foi ali, sentado na sala de espera com uma bolsa de gelo no joelho, que tive uma conversa esclarecedora com Dona Marina, aquela mesma senhora que tinha me inspirado no início da minha jornada. "Seu José", ela disse com aquela sabedoria de seus 87 anos, "nosso corpo é como um instrumento musical muito valioso. Se você tocar com muita força, as cordas arrebentam. Se tocar muito fraco, não sai música. O segredo está no equilíbrio". Durante aquela semana de recuperação, tive muito tempo para refletir. Percebi que estava repetindo um erro comum: confundir limites com limitações. Respeitar os limites do corpo não significa se entregar à idade ou deixar de fazer as coisas. Significa ser inteligente o suficiente para reconhecer até onde podemos ir em cada momento. Comecei a prestar mais atenção aos sinais que meu corpo me enviava. Aprendi que há dias em que posso caminhar mais e outros em que preciso ir mais devagar. Quando o joelho dói um pouco, faço exercícios mais leves. Quando sinto mais disposição, posso me aventurar um pouco mais. O importante é manter a constância, não a intensidade. Na alimentação, também aprendi a respeitar esses limites. Percebi que algumas comidas, mesmo saudáveis, não me caíam bem à noite. Então passei a fazer jantares mais leves. Descobri que meu corpo digeria melhor as frutas pela manhã. Então reorganizei meus horários de alimentação. Um dia, estava conversando com meu neto Pedro sobre videogame. Sim, ele tenta me ensinar. E ele me explicou sobre as fases dos jogos. "Vô, você não pode querer passar da fase 1 direto para a 10. Tem que ir devagar, aprendendo cada fase". Achei aquela comparação perfeita. É exatamente assim com o nosso corpo. Precisamos respeitar cada fase, cada momento. Criei um diário onde anoto como me sinto a cada dia. Não é nada complicado. Só marco se dormi bem, se senti alguma dor, como estava a minha disposição. Isso me ajuda a identificar padrões e entender melhor meus limites. Por exemplo, descobri que nos dias mais frios preciso de um aquecimento maior antes das caminhadas. Uma das descobertas mais importantes foi sobre o sono. Antes, quando não conseguia dormir, ficava forçando, me revirando na cama por horas. Agora respeito quando meu corpo está mais agitado. Levanto, faço um chá, leio um pouco. E só volto para a cama quando sinto sono de verdade. Aprendi também a não me comparar com os outros. Cada corpo tem sua história, seu tempo, seus desafios. Seu Francisco consegue caminhar por mais tempo que eu, mas tem dificuldade com exercícios de equilíbrio. Dona Cecília é ótima em yoga, mas precisa ir mais devagar nas caminhadas. E está tudo bem. Como diz o ditado, cada um sabe onde seu sapato aperta. Hoje, aos 74 anos, sinto que finalmente entendi o que significa verdadeiramente cuidar de si mesmo. Não é apenas fazer exercícios ou comer bem, é saber ouvir e respeitar o próprio corpo. É entender que alguns dias seremos mais fortes, outros mais fracos, e que isso faz parte da vida. Ana sempre diz que estou mais sábio, mais tranquilo, e ela tem razão. Aprendi que ser saudável não é ser o mais forte ou o mais resistente. É encontrar o equilíbrio entre desafiar nossos limites e respeitá-los. Como diz Dona Marina, a vida é uma longa dança, seu José. E em toda dança boa tem que ter ritmo e harmonia. Nunca imaginei que um pequeno canteiro na varanda do meu apartamento mudaria tanto minha vida. Tudo começou quando Ana trouxe um vaso de manjericão para dar vida à minha cozinha. No início, achei que a plantinha não duraria uma semana. Afinal, nunca tive muito jeito com plantas. Amélia é que cuidava do nosso antigo jardim. Mas havia algo especial em ver aquelas folhinhas verdes todas as manhãs. O cheiro do manjericão me lembrava dos temperos que Amélia usava na cozinha. E comecei a usar algumas folhas nas minhas próprias receitas. Foi Dona Cecília, sempre atenta, que percebeu meu interesse crescente pela plantinha. "Seu José, por que não começamos um jardim de temperos na sua varanda?" Ela sugeriu um dia, após nossa caminhada matinal. Dona Cecília, além de expert em caminhadas, era uma jardineira de mão cheia. No fim de semana seguinte, ela apareceu com algumas mudas. Salsa, cebolinha, hortelã, alecrim.
São plantas resistentes perfeitas para iniciantes, explicou. Criamos um pequeno projeto. A varanda do meu apartamento, que antes era um espaço morto com apenas 2 cadeiras velhas, ganhou vida nova. Pedro, meu neto, me ajudou a pesquisar na internet sobre jardinagem em apartamento. Descobrimos que podíamos usar garrafas PET cortadas como vasos, criando um jardim vertical para aproveitar melhor o espaço. O processo de preparar os vasos, misturar a terra com humus, aprendi essa palavra nova, plantar as mudinhas. Tudo isso se tornou um ritual prazeroso. Minhas manhãs ganharam um novo significado. Acordo cedo, tomo meu café e vou direto para a varanda verificar minhas meninas, como passei a chamar minhas plantas. A primeira vez que vi um broto novo surgindo foi uma emoção inexplicável. Era uma mudinha de tomate cereja que nasceu sozinha no vaso da hortelã, uma semente que veio no composto orgânico. Fotografei cada estágio do crescimento e mandei para a família no grupo do WhatsApp. Minha neta Maria brincou. Vô virou influencer de plantas. Mas não foram só as plantas que cresceram. Eu também cresci com elas. Aprendi sobre paciência observando o tempo de cada uma se desenvolver. Algumas cresciam rápido, como a hortelã, que precisava ser podada frequentemente. Outras, como o alecrim, levavam seu tempo. Cada uma no seu ritmo, assim como nós, humanos. A jardinagem também se tornou um exercício físico suave e prazeroso. Agachar para cuidar dos vasos mais baixos, esticar-me para alcançar as plantas do jardim vertical, carregar os regadores, tudo isso mantinha meu corpo em movimento de uma forma natural e agradável. O médico até elogiou minha mobilidade na última consulta. Com o tempo, meu pequeno jardim foi crescendo. Ganhei mais confiança e comecei a experimentar com outras plantas. Plantei pimentas coloridas, que além de temperarem minha comida, deixaram a varanda mais bonita. Consegui fazer mudas de suculentas, que são perfeitas para o clima seco da cidade. Cada conquista era comemorada como uma pequena vitória. O mais interessante foi como o jardim atraiu a vida para minha varanda. Pequenos pássaros começaram a visitar, especialmente de manhã. Algumas borboletas apareciam para investigar as flores das ervas quando deixava florescer. Até uma joaninha fez sua casa por ali. Pedro ficou tão empolgado que começou um projeto de fotografia, documentando todos os visitantes do jardim do vovô. Meu pequeno paraíso verde também se tornou um ponto de encontro. Outros moradores do prédio começaram a parar para conversar sobre plantas. Trocamos mudas, dicas e experiências. Seu Francisco, que também mora sozinho, se inspirou e começou seu próprio jardim. Agora competimos amigavelmente para ver quem consegue a hortelã mais viçosa. As plantas me ensinaram muito sobre a vida. Aprendi que assim como elas precisam de água, sol e nutrientes em equilíbrio, nós também precisamos de cuidados balanceados, físicos e emocionais. Quando uma planta não está bem, geralmente é porque algo está faltando ou sobrando. O mesmo vale para nós. Uma das lições mais bonitas veio de uma experiência com meu pé de manjericão, aquele primeiro que Ana me deu. Ele começou a murchar e achei que ia morrer. Mas com paciência, ajustes na rega e um pouco mais de sol, ele se recuperou completamente. Me fez pensar em como, às vezes, precisamos só de um cuidado diferente, um novo ângulo de sol na vida para voltarmos a florescer. Hoje, minha varanda é meu cantinho de paz. É onde começo e termino meus dias. De manhã, cuido das plantas enquanto planejo o dia. À tarde, sento em minha cadeira de balanço, presente dos filhos no último Natal, e aproveito o pôr do sol em meio ao verde e aos aromas das ervas. Como diz Dona Cecília, quem planta, planta também um pouco de si mesmo. Depois que Amélia partiu, uma das coisas mais difíceis foi lidar com a solidão. Mesmo com as visitas frequentes dos filhos e netos, havia momentos em que o silêncio do apartamento parecia ensurdecedor. Foi através das amizades, antigas e novas, que redescobri o prazer da companhia e da conversa. Tudo começou com o nosso grupo de caminhada. O que era apenas um encontro para exercícios se transformou em um círculo de amizades verdadeiras. Seu Francisco, Dona Cecília e eu criamos uma rotina que ia muito além das caminhadas matinais. Às quartas-feiras, nos reunimos para jogar cartas no centro comunitário do bairro.
No início, era só um passatempo, mas logo virou uma tradição sagrada. José, você precisa se conectar com o mundo, disse Dona Cecília um dia, me vendo relutante em aceitar um convite para um chá da tarde. Ela estava certa, como sempre. Aos poucos, fui me abrindo para novas experiências sociais. Descobri que o centro comunitário oferecia aulas de dança para a terceira idade. No começo fiquei envergonhado. Eu, viúvo, dançando. Mas seu Francisco me convenceu. A vida não para, meu amigo. As aulas de dança me trouxeram mais que exercício físico. Conheci Dona Teresa, uma senhora elegante que também havia perdido seu companheiro. Ela me ensinou que é possível sorrir novamente, mesmo carregando a saudade no coração. Tornamo-nos grandes amigos, compartilhando histórias sobre nossos falecidos cônjuges e apoiando um ao outro nos momentos difíceis. A tecnologia, que antes me assustava, tornou-se uma aliada importante. Pedro, meu neto adolescente, teve a paciência de me ensinar a usar o WhatsApp e o Facebook. Vô, assim o senhor pode manter contato com todo mundo, ele dizia entusiasmado. No início era confuso, tantos botões e símbolos, mas com a ajuda dele e muita perseverança, aprendi a navegar nesse mundo virtual. Criei um grupo no WhatsApp chamado Jovens de Espírito, onde compartilhamos nossas aventuras diárias, receitas e até memes. Aprendi essa palavra também. É impressionante como uma simples mensagem de bom dia pode fazer a diferença na vida de alguém. Dona Cecília sempre diz que nosso grupo é sua primeira leitura do dia. Mas nem tudo são flores no mundo das amizades. Tive que aprender a lidar com perdas também. Seu Manuel, um dos primeiros amigos que fiz no grupo de caminhada, nos deixou no ano passado. Foi um golpe duro para todos nós. Mas juntos encontramos força para honrar sua memória. Plantamos uma árvore no jardim do centro comunitário em sua homenagem. Ele adorava plantas tanto quanto eu. Uma das descobertas mais bonitas foi perceber que podemos fazer amigos em qualquer idade. No supermercado conheci seu Antônio, que trabalha como empacotador. Aos 68 anos, ele tem uma energia contagiante e sempre tem uma história engraçada para contar. Agora faço questão de ir às compras no horário dele, só para termos nossas conversas semanais. A amizade com meus vizinhos também floresceu. Dona Maria, do 402, sempre me traz um pedaço de bolo quando faz. Em troca, compartilho os temperos frescos do meu jardim. Seu Alberto, do 301, descobrimos que torce para o mesmo time de futebol. Agora nos reunimos para ver os jogos importantes, relembrando antigas partidas e comemorando as vitórias, ou lamentando as derrotas juntos. Uma das maiores alegrias foi organizar um almoço mensal com os amigos. Cada um traz um prato, e passamos a tarde conversando, rindo e compartilhando histórias. Ana ficou emocionada quando viu a mesa cheia de gente no último encontro. Pai, que bom te ver assim, rodeado de amigos, ela disse com os olhos marejados. Aprendi que a amizade na terceira idade tem um sabor especial. Não há mais aquela pressa da juventude, aquela necessidade de impressionar. Somos mais autênticos, mais verdadeiros. As conversas são mais profundas, as risadas mais genuínas. Como diz seu Francisco, quanto mais velhos ficamos, mais jovem fica nossa amizade. Hoje, aos 74 anos, minha agenda social é mais movimentada do que quando era mais jovem. Entre as caminhadas, as aulas de dança, os jogos de carta, os almoços com amigos e as reuniões do centro comunitário, mal tenho tempo para ficar sozinho. E isso é maravilhoso. A solidão que antes me assustava deu lugar a uma rede de afetos que me fortalece a cada dia. Como Dona Teresa sempre diz, amigos são a família que escolhemos. E eu escolhi uma família grande, diversa e cheia de vida. Cada pessoa que conheci nessa jornada trouxe uma cor diferente para a minha vida, preenchendo-a com risos, histórias e muito carinho. Lembro-me do dia em que me aposentei há quase 10 anos. Pensei que finalmente teria todo o tempo do mundo para descansar. Mal sabia eu que estava prestes a começar a fase mais ativa e significativa da minha vida. Não uma atividade baseada em obrigações como antes, mas em escolhas que preenchem minha alma. Foi numa tarde de domingo, organizando antigas fotografias com meus netos, que percebi quanto conhecimento e experiência eu tinha para compartilhar.
Pedro e Maria ficaram fascinados com as histórias por trás de cada foto. Vô, o senhor precisa registrar tudo isso, disse Maria, com aquele entusiasmo característico dos jovens. Assim nasceu meu primeiro projeto pós-aposentadoria: escrever minhas memórias. Não para publicar um livro, mas para deixar um legado para minha família. Comprei um notebook, com a ajuda técnica de Pedro, claro, e comecei a digitar minhas histórias. No início era difícil, as teclas pareciam todas iguais, mas com o tempo peguei o jeito. O projeto das memórias abriu outras portas. Durante uma de nossas reuniões no centro comunitário, comentei sobre estar escrevendo minhas histórias. Logo, outros idosos se interessaram pela ideia. Dona Cecília sugeriu criarmos um grupo de compartilhamento de memórias. Nascia assim o Contadores de Histórias, que se reúne toda quinta-feira à tarde. Mas não parei por aí. Descobri que o centro comunitário precisava de voluntários para ajudar nas aulas de alfabetização de adultos. Com minha experiência como antigo professor de matemática, me ofereci para dar aulas de reforço. Ver os olhos de uma senhora de 65 anos brilharem ao conseguir resolver sua primeira equação é uma emoção indescritível. Meu pequeno jardim também ganhou um propósito maior. Comecei a ensinar jardinagem básica para crianças do bairro. Uma vez por mês, transformo minha varanda em uma sala de aula verde. Ver aquelas crianças se maravilhando ao plantar sua primeira semente me faz sentir útil e conectado com o futuro. Um dos projetos mais gratificantes surgiu quando descobri que muitos idosos do bairro tinham dificuldade com tecnologia. Junto com Pedro, organizamos oficinas básicas de celular e computador. Vô, o senhor é a prova viva de que dá para aprender em qualquer idade, ele diz orgulhoso. Ver outros idosos conseguindo fazer videochamadas com seus netos distantes me enche de alegria. A cozinha também virou um espaço de propósito. Uma vez por mês, junto com outros voluntários, preparamos refeições para um abrigo de idosos próximo. Ensino minhas receitas simples e saudáveis, mostrando que é possível cozinhar bem mesmo com recursos limitados. Mas nem todos os dias são de atividade intensa. Aprendi a valorizar também os momentos de pausa e reflexão. Todas as manhãs, depois da caminhada, reservo 1 hora para a leitura. Redescobri o prazer dos livros, principalmente os de história e filosofia. Como diz Dona Teresa, a mente precisa de alimento tanto quanto o corpo. Uma descoberta importante foi a música. Desengavetei meu velho violão guardado há anos e comecei a praticar novamente. As mãos estão mais lentas, é verdade, mas o som ainda toca a alma. Nas tardes de sábado, alguns amigos se reúnem aqui em casa para nossa seresta. Não somos profissionais, mas a alegria de tocar juntos vale mais que qualquer afinação perfeita. O computador, que antes me assustava, virou uma ferramenta de conexão com o mundo. Faço cursos online sobre os mais diversos assuntos: história da arte, astronomia, fotografia. Às vezes, as aulas são difíceis de acompanhar, mas a curiosidade me mantém motivado. Como diz seu Francisco, quanto mais aprendemos, mais jovem fica nossa mente. Um dos momentos mais especiais da semana é quando dou aula de xadrez para Pedro e seus amigos. O jogo, que aprendi com meu pai há tantos anos, agora serve de ponte entre gerações. Enquanto movemos as peças, conversamos sobre a vida, seus sonhos, suas dúvidas. É uma troca rica que me mantém conectado com o mundo dos jovens. Hoje, entendo que ter uma vida ativa não significa estar sempre ocupado, mas ter propósito em cada atividade. Seja regando minhas plantas, ensinando matemática, tocando violão ou simplesmente ouvindo as histórias dos amigos, cada momento tem seu significado especial. Como diz Ana, pai, o senhor está mais vivo do que muita gente jovem que conheço. E ela tem razão. Aos 74 anos, sinto que estou vivendo uma das fases mais ricas da minha vida. Não porque tenho mais energia ou tempo, mas porque finalmente entendi que cada dia é uma oportunidade de aprender, ensinar e fazer diferença na vida de alguém. Uma das maiores lições que aprendi nessa jornada dos meus 74 anos foi sobre o poder transformador da gratidão. Parece simples, mas demorei para entender que a felicidade não está nas grandes conquistas, mas na capacidade de apreciar as pequenas bênçãos do dia a dia.
tudo começou numa manhã aparentemente comum. Estava na varanda cuidando das minhas plantas quando vi um beija-flor visitando as flores do meu jardim. Fiquei ali, parado, observando aquela pequena criatura. De repente, me dei conta de quantos momentos assim eu tinha perdido ao longo da vida, sempre correndo, sempre preocupado com o próximo compromisso. Foi Dona Teresa quem me apresentou a prática do diário da gratidão. No início achei meio bobo, um homem da minha idade escrevendo num caderninho. Mas ela insistiu. José, experimente por uma semana. Se não gostar, pode parar. Comprei um caderno simples e comecei a anotar toda noite 3 coisas pelas quais era grato naquele dia. Nos primeiros dias foi difícil. Escrevia coisas óbvias. Agradeço por ter saúde, por ter família, por ter um teto. Mas aos poucos comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O sorriso da dona da padaria, o cheiro de café fresco pela manhã, o som da risada dos meus netos no WhatsApp, o primeiro botão de rosa que surgiu no meu jardim. Uma mudança significativa aconteceu quando comecei a ser grato até pelos desafios. Aquela dor no joelho que me incomodava, ela me ensinou a respeitar meus limites. A solidão após a partida de Amélia me fez descobrir novas amizades e redescobrir minha própria companhia. Como disse o Francisco, não há nuvem tão escura que não tenha uma borda prateada. O exercício da gratidão mudou também minha forma de lidar com os problemas. Quando algo dá errado, e sempre dá, não é mesmo? Procuro primeiro respirar fundo e pensar: o que posso aprender com isso? Pelo que posso ser grato mesmo nessa situação difícil? Lembro de um dia em que o elevador quebrou. Moro no 3º andar e com meu joelho, subir escadas não é fácil. Mas em vez de reclamar, decidi ver o lado positivo. Subi devagar, parando em cada andar, e descobri que a vista da escada para o jardim do prédio era linda. Agora, mesmo com o elevador funcionando, às vezes escolho usar a escada só para apreciar essa vista. Maria, minha neta, notou a mudança em mim. Vô, o senhor está diferente, mais leve, mais alegre. Ela tem razão. A gratidão é como um par de óculos especial que nos faz enxergar a vida com mais cores, mais beleza. Comecei a compartilhar essa prática com meu grupo de amigos. Nas nossas reuniões, antes de começar qualquer atividade, cada um fala algo pelo qual é grato. É bonito ver como isso mudou o tom das nossas conversas. Até os problemas parecem menores quando compartilhados com gratidão. Uma das práticas mais transformadoras foi começar a expressar gratidão às pessoas. Não apenas sentir, mas dizer. Comecei com minha família. Escrevi cartas para meus filhos, agradecendo por todo o amor e cuidado. Ana chorou ao ler a dela. Pai, a gente nunca tinha conversado assim. Estendi essa prática para os amigos, os vizinhos, até para pessoas que mal conhecia. A moça da farmácia que sempre é tão atenciosa, o porteiro que cuida do prédio com tanto carinho, a senhora da banca de revistas que separa minha palavra cruzada favorita. Pequenos gestos de reconhecimento que fazem toda a diferença. A positividade veio como consequência natural da gratidão. Não aquela positividade artificial de negar os problemas, mas uma forma mais realista e madura de encarar a vida. Como diz Dona Cecília, a vida é como um jardim. Tem flores e tem espinhos, mas podemos escolher em qual deles focar nossa atenção. Criei pequenos rituais diários de gratidão. De manhã, antes de levantar da cama, agradeço por mais um dia. Durante o café, aprecio cada gole, cada sabor. No jardim, agradeço pelo crescimento de cada planta. São momentos simples, mas que enchem meu dia de significado. Às vezes, quando estou com meus netos, compartilho essas reflexões. Pedro brinca dizendo que virei um vô filósofo, mas sei que eles absorvem essas lições. Outro dia, ouvi Maria dizendo para uma amiga: meu avô me ensinou que ser feliz é saber agradecer pelas pequenas coisas. Hoje, entendo que a gratidão e a positividade não são apenas estados de espírito, são escolhas diárias, são formas de ver e viver a vida. Como diz aquela frase que li em algum lugar, a gratidão transforma o que temos em suficiente. Com 74 anos nas costas, poderia dizer que já vi de tudo nessa vida. Mas a verdade é que quanto mais vivo,
mais descubro quanto ainda tenho para aprender. A curiosidade, que minha mãe sempre dizia ser meu defeito de fábrica, acabou se tornando minha maior aliada na terceira idade. Lembro bem do dia em que Pedro chegou com seu novo videogame. Em vez de me afastar, como fazem muitos da minha idade, pedi para ele me ensinar. Vô, tem certeza? É meio complicado, ele disse surpreso. 2 horas depois, lá estava eu, tentando dirigir um carro virtual. Batendo em tudo, é verdade, mas me divertindo como uma criança. A tecnologia, que antes me assustava, virou uma porta para novos mundos. Com a ajuda de Maria, descobri os podcasts. Agora, enquanto cuido do meu jardim, ouço programas sobre história, ciência, música. É como ter uma universidade particular nos meus fones de ouvido. Como diz Dona Cecília, a mente é como um paraquedas, só funciona quando está aberta. Uma das maiores aventuras foi aprender a fazer videoconferência. No início era engraçado, eu sempre aparecia só com metade do rosto na tela, ou ficava falando com o microfone desligado. Mas persistir valeu a pena. Agora participo de um clube de leitura virtual com pessoas de todo o país. Imagine só, eu que nunca saí do estado, discutindo livros com gente do Brasil inteiro. A adaptabilidade veio naturalmente com a curiosidade. Quando a pandemia chegou, muitos dos meus amigos se isolaram completamente. Claro, foi um período difícil, mas decidi me adaptar. Aprendi a fazer compras online, participar de aulas de ginástica virtuais e até criei um grupo de contação de histórias por vídeo para meus netos e seus amiguinhos. Uma das descobertas mais interessantes foi a fotografia digital. Ana me deu uma câmera simples de presente e comecei a fotografar meu jardim. Logo estava experimentando ângulos diferentes, luz natural, close-ups das flores. As fotos não são profissionais, mas cada uma conta uma história. Criei um álbum digital que compartilho com a família, minha forma de mostrar como vejo o mundo. A curiosidade também me levou a lugares inesperados. Quando soube que o centro comunitário oferecia aulas de Tai Chi, pensei, por que não? No começo, meu equilíbrio era terrível e me sentia um pato desengonçado. Mas cada movimento novo aprendido era uma pequena vitória. Hoje, pratico todas as manhãs no jardim do prédio e já tenho até alguns alunos me acompanhando. Mas nem tudo são flores nessa jornada de descobertas. Às vezes, sinto frustração quando algo não sai como esperado. Tentei aprender inglês pelo celular e achei muito difícil. Em vez de desistir, adaptei meu objetivo. Comecei a aprender apenas palavras e frases úteis para conversar com meu neto mais novo, que mora no Canadá. Não sou fluente, mas já consigo entender quando ele diz "I love you, Grandpa". Uma das lições mais importantes que aprendi é que adaptar-se não significa abrir mão de quem somos. Quando Amélia partiu, muitos achavam que eu deveria vender o apartamento e ir morar com os filhos. Em vez disso, adaptei o espaço às minhas novas necessidades. Transformei o quarto extra em um ateliê onde faço artesanato, pinto e recebo amigos para nossos projetos criativos. A curiosidade também me ajudou a manter conexões intergeracionais. Enquanto ensino para os jovens jogos e histórias antigas, aprendo com eles sobre memes, apps e gírias modernas. Como diz Pedro, vô, o senhor é mais antenado que muito jovem por aí. Hoje entendo que a verdadeira juventude está na capacidade de se maravilhar com o novo, de se adaptar às mudanças e de manter viva a vontade de aprender. Como diz aquela música antiga, o importante é que emoções eu vivi. E assim, aos 74 anos, continuo minha jornada de descobertas. Cada dia traz algo novo para aprender. Cada desafio é uma oportunidade de adaptação. Cada curiosidade satisfeita abre porta para outras perguntas. Como diz Dona Teresa, a vida é uma escola que nunca termina, e a curiosidade é nosso melhor material escolar.